Tantos sofrimentos sem explicação. Nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão. E ao lutar você se sente, sei lá, sem direção. Esqueceu que seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga estas lágrimas. Esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor, dizendo: te peço perdão. Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga estas lágrimas. Esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele te ama. Vem. Jesus é a solução para todo sofrimento. A vida só faz sentido
se for vivida diariamente ao lado de Jesus. A vida aqui nesta terra é curta, é como uma brisa que aparece e logo se dissipa. Assim é a vida nesta terra. Tudo é passageiro. E sabe, a verdadeira alegria se encontra em Cristo. Os prazeres deste mundo podem oferecer alegria, mas na verdade não é alegria real. É apenas ilusão. Mas Deus pode transformar sua vida. Deus pode lhe conceder alegria. Eu sei que muitos consideram a vida com Deus uma prisão, mas na verdade é libertador. Muitos talvez pensem que não é fácil viver para Deus, quando na verdade é Deus quem capacita para a gente viver uma vida ao lado dele. E quando você está com Deus, podem vir as tempestades, pode cair o mundo, mas você ainda assim estará em paz. E acredite, eu tenho sentido isso na pele. E eu vim aqui falar para você voltar para a casa do Senhor, para você buscar a Cristo, para você oferecer a sua vida a Ele. Essa é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar nessa terra. Sabe, nesse mundo, o que mais há são distrações, são coisas para nos afastar do Senhor. Por muito tempo eu vivi uma fé cega. Por muito tempo eu me distraí com coisas vãs desse mundo. E eu pensava que eu acreditava em Deus, quando na verdade eu acreditava, mas vivia como se Ele não existisse. E infelizmente muitas vivem assim. Acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Assim como eu vivi por muito tempo. Mas Deus me libertou. Ele abriu os meus olhos. E assim como Ele abriu os meus olhos, Ele também está hoje abrindo os seus olhos e te chamando para você voltar para casa, para você se entregar a Ele enquanto há tempo, enquanto a porta da graça ainda está aberta, pois haverá um dia que essa porta vai se fechar, mas Deus hoje está dando tempo para todos nós nos entregarmos a Ele e vivermos a Ele, vivermos para Ele, quer dizer. E esse mundo não vai longe. Jesus está voltando. E sabe por que Ele não voltou ainda? Porque falta você. Então, se você está aí triste, se você não vê mais sentido na vida, ore para Cristo e Ele vai libertar você de todo o mal, assim como Ele me libertou a mim. E ao longo da história, Jesus salvou milhares de pessoas, libertou milhares de pessoas. E acredite, Ele te ama muito. E tudo que Ele deseja é que você se aproxime dEle, que você seja amigo dEle. Veja a história de Paulo, que por muitos anos perseguiu os cristãos no início da igreja. Mas Deus abriu os olhos de Paulo, que era um perseguidor da igreja, e ele se tornou um dos maiores apóstolos de Deus. Então, isso mostra que Deus está sempre disposto a nos perdoar, a mudar a nossa vida. E Ele está de braços abertos, apenas esperando
você se entregar a Ele. Eu vim aqui somente para te dizer isso. Busque a Jesus. Se afaste das coisas más desse mundo e você será feliz. Você vai sentir a paz que cede todo entendimento. Isso é algo que só se você buscar, só se você sentir na pele, você vai saber o que é isso. Muitos aqui devem saber do que eu estou falando. Mas acredite, há tempo para você. Nunca é tarde. Enquanto você está aí vivo, é tempo de se entregar a Deus. Não importa a sua situação. Olha só como eu estou. Eu estou aqui no leito da minha casa. 2 anos e meio acamado. E apesar disso, eu sinto dores todos os dias. Mas mesmo assim eu estou em paz. Porque eu sei que Jesus está voltando. E que o sofrimento não vai ser em vão. Porque todo esse sofrimento vai passar. Todo esse sofrimento causado pelo pecado, toda doença física, doença espiritual, doença na mente, não vai mais haver no céu depressão, tristeza, luto, dor ou pranto. Lá tudo vai ser maravilhoso. E a vida lá será eterna. Sabe, eu ouvi em algum lugar, é uma espécie de parábola, eu diria, uma história, que muitos trocam um pouco de água por um oceano. Muitos se apegam a esta vida que é curta e que logo vai passar, e não se apegam à vida eterna que em breve vai chegar. Então, não troque o pouco pelo infinito. Não troque sua vida eterna pelos prazeres desse mundo que nada trazem de bom. Sabe, a gente não vive muito. O máximo que uma pessoa já viveu nesse mundo, nos últimos anos, 120 anos. E o que são 120 anos comparados à história desse mundo? O que são 120 anos comparados com a eternidade? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu posso morrer a qualquer momento. Todos nós podemos morrer a qualquer momento. Por isso, o tempo de se entregar a Cristo é agora, nesse momento. Desejo que você encontre esse Deus, que você se achegue a Ele, e você jamais irá se arrepender disso. Sabe, eu não tenho muito conhecimento assim. Não sou muito bom com palavras, sabe? Para explicar a Bíblia. Tenho ali um conhecimento meio pequeno, mas mesmo assim, com esse pouco conhecimento que eu tenho, com todas as minhas limitações, eu vim aqui só para te dizer que Deus te ama, que Ele quer te salvar, assim como Ele salvou a mim. Porque tudo que você precisa, você encontra nele. Então se entregue a esse Deus, pois hoje é o dia de boa nova. Hoje é o dia de salvação. É agora, porque o amanhã é incerto e o passado já passou. Por isso o tempo é hoje. Largue todos os vícios. Largue das bebedeiras, orgias, pornografia, todos esses males que estão por aí. Isso só traz destruição. Volte-se para Deus, pois Ele está voltando. Mas assim como foi nos dias de Noé, assim também vai ser no final. Muitos não vão acreditar. Mas sabe, muitos zombavam de Noé quando o dilúvio ia vir, quando ele estava lá construindo a arca, até que veio a primeira gota de chuva
até que começou a chover cada vez mais forte, e as zombarias se tornaram um pranto. Eles tiveram tempo para se arrepender, para voltarem os seus olhos para Deus, mas eles escolheram viver, casar-se, dar-se em casamento. Acontecia naquela época que as pessoas viviam na libertinagem, com várias esposas. Coisa mais horrível que você possa imaginar era o que acontecia naquela época. As pessoas não estavam nem aí para nada. E naquela época as pessoas viviam bem mais. Por exemplo, o homem mais velho daquela época, Matusalém, viveu 969 anos. Agora você imagina as pessoas daquela época, 800 anos, fazendo aquilo que é errado, se afastando cada vez mais do Senhor, zombando dele. Mas, infelizmente, o dilúvio veio, levou a todos, pois eles não tomaram a decisão enquanto podiam. Eu espero que eu e você sejamos como Noé e sua família, que confiaram em Deus, que entraram na arca, que obedeceram a Deus e foram livrados do dilúvio. Se você sente em seu coração que deve voltar para Deus, acesse o site encontreumaigreja.com.br e lá você vai encontrar a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Mas eu sei, placa de igreja não salva. Quem salva é Deus. Mas se você tiver interesse, entre nesse site encontreumaigreja.com.br e vá à Igreja Adventista mais próxima da sua casa. Você vai ser bem recebido lá. E se você quiser também, poderá estudar a Bíblia a fundo. E quem sabe um dia se batizar. Mas olha, a suma é: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Busque a Jesus. Saia dos maus caminhos. Se afaste de tudo aquilo que distrai, que afasta de Deus. Hoje, os planos do inimigo não são como na antiguidade. Na antiguidade, ele não queria que as pessoas lessem a Bíblia. Ele escondia, né? Através dos agentes dele, pessoas más, né? Que ele queria fazer as pessoas serem ignorantes, não terem conhecimento da Bíblia. Mas hoje em dia a Bíblia está aí. E quem quiser pode ler, pode buscar a Deus, pode orar. Mas o que o inimigo faz hoje é tentar manter as pessoas distraídas. E hoje o que não falta é distração. É séries, filmes, músicas mundanas, todas estas coisas que muitas vezes são coisas malignas, disfarçadas de coisas, tipo, de coisas boas. Coisas ruins disfarçadas em coisas boas. É assim que o inimigo age. Enche a gente dessas distrações, desses milhares de videozinhos curtos, pra gente perder o tempo que deveria ser dedicado a Deus. E eu por muito tempo vivi só me distraindo. E os planos de Deus para a minha vida eu não queria nem saber. Mas graças a Deus, meus olhos foram abertos. E eu consegui largar tudo aquilo que me afastava de Deus. É claro, eu tenho muito que aprender ainda. E o processo de santificação vai ser daqui até a volta de Jesus. Sempre terão coisas para mudar. Mas se Deus abriu os meus olhos, foi para eu vir aqui nesse momento te avisar, para você se entregar a Jesus, para que Deus abra os seus olhos também. Bom, é isso. Não tenho mais nada a dizer. Que Deus te abençoe e te guarde. E eu vou orar agora. Se você assim desejar, feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por nos trazer aqui nesse momento, Pai. Que o Senhor esteja com todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, guardando essas pessoas, Pai. E que o Senhor esteja abrindo os olhos de todos aqueles que aqui estão. Que o Senhor esteja tocando os corações. Que nós possamos viver uma vida próximos de Ti, Pai, e afastadas de todas as coisas malignas desse mundo. Que o Senhor proteja os familiares daqueles que estão vendo esse vídeo. Que o Senhor traga libertação, Pai. E que todos possam sentir a Tua presença. Que o Senhor age em nossas vidas. Que o Senhor proteja a todos aqueles que estão sendo atacados pelo mal, Pai. A Tua palavra diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Senhor, traga alívio a essas pessoas que estão aqui orando comigo, Pai. Transforme a vida delas, Senhor, e guarda-nos todos para o Seu reino, que será eterno. Oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que Ele permaneça no seu coração e no meu também.